nosso último podcast da primeira temporada Mulher do Nosso Tempo. Vocês já sabem que tudo isso aqui só acontece graças a um grande movimento de mulheres incríveis que querem trazer para a tela diálogos que são importantes para o universo feminino. E eu tô aqui com o nosso elenco maravilhoso de hoje. Ela que é a nossa, eu digo que ela é nossa mentora. A Lu é nossa guia nesse movimento. E imaginou tudo isso aqui para que acontecesse essa nossa conversa para chegar para ti até do outro lado da tela. Nós temos outras duas participantes do movimento, a Sheila, que também é super atuante na Mulher do Nosso Tempo, a Lili também, e duas convidadas especialíssimas. Eu queria até, Lu, que tu as apresentasse pra gente e começasse esse momento um pouco diferente, dizendo por que esse tema. Hoje a gente vai falar de maternar, a gente vai falar de maternidade, a gente vai falar de mãe solo, de equipe de apoio, né, de toda essa rede que é possível formar durante essa parte tão importante da vida da mulher que a gente não podia deixar de fora das nossas conversas. E principalmente também das conexões que se formam entre mães e filhos. Então, apresenta as nossas duas convidadas e por que elas são tão especiais e por que esse tema não poderia ficar de fora. Sim. Bom, tô bem feliz de estar aqui hoje, né? Nossa última podcast, mas vamos lá, né? Da primeira temporada. Da primeira, 2023 é a última. Vai ter mais, com certeza. Bom, a gente está com duas super convidadas, mas também quero antes agradecer a Sheila, a Lili e a própria Nara, que também fazem parte do movimento A Mulher do Nosso Tempo, né? Que aqui estão juntas com a gente, engajadas para que realmente essa podcast acontecesse, né? E hoje o tema é mãe solo, então a gente vai estar conversando um pouquinho sobre algumas adversidades, como também alguns presentes, né? Porque mãe solo, o resultado é um filho, é o bebê, é a criança, e é esse maternar que nos desafia, mas também nos presenteia diariamente. Hoje a gente tem a Gi Badi, né, que está aqui com a gente. A Gi não é mãe solo, mas que está aqui hoje para passar um pouquinho sobre essa maternidade dela depois de um divórcio. E temos também a Roberta Castro, ela é mãe solo, e vai estar falando um pouquinho como é que foi todo esse processo dela, essa escolha do mãe solo também. Nara, eu acho que hoje vai ser uma podcast bem especial, né? É fato. A gente não poderia finalizar essa temporada, né, Lu, sem falar de maternidade e de uma forma tão diferente. Acho que tu foi muito feliz em falar. Vamos falar sobre esse assunto. A gente sabe que hoje as famílias elas têm formatações diferentes, né? A questão da separação, do divórcio e a gente quer saber de vocês como é que é essa rotina, até para que mais mulheres que estejam, né, num momento assim, elas possam também se fortalecer. Eu queria começar com a Gi, porque ela tem uma história muito... ela tem uma ligação com crianças muito forte. O universo dela é todo, né, ligado às crianças. Gi, como é que foi para ti? Eu acho que a Lu pode nos ajudar nesse complemento, no momento em que a família não está naquela formatação com o pai e a mãe morando juntos. Como é que é a preocupação com a questão psicológica das crianças? Como é que isso vem à tona? Como é que essas mães que de repente passam por isso podem ter alguma informação, né? Compartilha com a gente. Como é que... Eu sei que nos áudios que ela me mandou, né, a preocupação é sempre com as crianças, sempre com o estado emocional deles. Então, a gente sabe que teus dois pequenos são grandes tesouros. Como é que tu lida com eles e trabalha aí essa parte emocional? É verdade. Eu tenho essa preocupação. Primeiro porque eu amo realmente o universo infantil, assim. E, obviamente, ser mãe sempre foi meu sonho também, como a gente estava falando aqui. E... eu quero primeiro dizer muito obrigada pelo convite, em especial a Morgana. Eu queria muito colocar o nome dela aqui. A Morg vai estar te vendo e ouvindo, né? Logo vai estar colocar o nome dela aqui, porque assim, quando ela me mandou a mensagem, que faz uns meses atrás, eu fiquei muito emocionada. Primeiro que eu acompanho o movimento de vocês e acho lindo a forma que vocês conseguem trazer assuntos delicados, porque foram assuntos delicados, mas de uma forma leve. Todos os que eu assisti foram leves. E quando ela me mandou a mensagem, ela foi tão cuidadosa nas palavras dela,
na forma que ela me convidou para esse movimento, sabe? E eu queria dizer o meu muito obrigado para ela. Ela foi muito gentil mesmo, ela foi muito gentil. E te dizer sobre o meu maternar e essa minha preocupação, de fato é verdade, assim. É um modelo diferente, né? Que a gente sabe que existe, né? O divórcio. E, para mim, desde o início, foi a preocupação, o emocional deles. Já fazem 5 anos que eu sou divorciada, né? Então, o meu mais velho tinha 5 anos e o meu pequenininho tinha 3 anos. Dentro disso, dentro dessa decisão, que não foi uma decisão fácil, acredito que não, para ninguém... Nunca é, né? Para ninguém deve ser fácil, e assim não foi diferente comigo. Mas ela foi dentro do que eu estava vivendo, era importante para mim. Eu até queria falar, que eu acho que eu falei no áudio para a Nara, sobre o podcast que eu assisti com a doutora Aline, que foi o primeiro de vocês, e ela fez uma brincadeira no final, onde ela falava uma pergunta e a convidada tinha que responder com uma palavra. E as convidadas usaram 3 palavras que me emocionaram, porque condiz muito com o que eu tenho vivido, assim, que foi conexão, autoconhecimento e perseverança. E aí eu fiquei ali estudando um pouco sobre essas palavras, né? A conexão foi quando meu primeiro filho nasceu. Nasceu um bebê, nasceu uma nova Gisele, de verdade, assim. E depois veio o autoconhecimento. Eu tive que me redescobrir, porque eu já não me encontrava mais naquela Gisele que eu era um dia. Então, muitas decisões foram tomadas e veio a perseverança, que dentro dessa rotina diária de ter os dois, de estar sozinha numa cidade onde eu não tenho os meus pais, onde eu não tenho o pai dos meus filhos, né, próximo, porque eles são de cidades diferentes. Então, o dia a dia é eu e os meus 2 meninos. Então, busca da escola, leva da escola, vai no dentista, leva para o esporte, busca, qualquer coisa. Então, é como se... É um trabalho, não considero que seja um trabalho, né? Mas é em dobro, porque eu não tenho ali para quem dizer, vai lá e faz, né? Então, e essa conexão tem muito a ver com essa rede de apoio que eu acabei criando de amizades, né? Amigas, foram se formando novas conexões, inclusive, eu até sou suspeita, assim, a falar, porque eu, nesse meu autoconhecimento e grandes transformações da minha vida, eu me descobri uma nova Gisele, mas eu descobri tantas pessoas legais nesse caminho com essa nova Gisele, sabe? Então é isso. Olha só, que incrível, né? A gente gravou aquele podcast, nos conectamos com alguém que assistiu e fez todo sentido ela vir para cá retribuir aquilo que ela ouviu para que outras mulheres ouçam o que ela tem a dizer. É incrível, né? E a gente tocou na tal da rede de apoio. Sheila, rede de apoio. A gente corre para a mãe, a gente, né? A gente sabe que isso eu gosto de deixar, a Telo talvez concorde comigo, né? Que rede de apoio é diferente do pai, né? Mesmo junto ou separado, o pai tem sua função, a mãe tem sua função. A rede de apoio é aquilo que, né, aquelas pessoas que te abraçam ali no maternar, né? E mãe, irmã, entra todo mundo junto. Como é que é pra ti, com as meninas, contar com a tua rede de apoio, que tu é muito família também, né? Tu tem uma ligação muito forte com a tua família. E a gente acompanha nas redes sociais que eles estão sempre por ali. Qual a importância de uma rede de apoio forte, né? A gente sabe, em algum momento da tua vida, tu teve que ter que explicar, por exemplo, para tua filha, né, uma fatalidade que aconteceu, de perder o pai, né, e depois passar pelo período da separação, mas tá sempre ali contando com a família. Conta pra gente como é que é essa relação de rede de apoio com eles.
Então, eu me considero uma pessoa muito abençoada, porque, de fato, a minha rede de apoio, ela não conta com tantas pessoas, assim. Tenho muitas amigas, né, muitas pessoas, mas que eu posso ligar assim, deu um problema aqui, preciso que busca no colégio hoje. O final de semana, vou ter um compromisso, preciso de ajuda. Então, essas são poucas as pessoas, assim, né? Rede de apoio para conversar, para outros momentos, eu tenho que também são muito importantes, né? Mas para ajudar com as minhas meninas, tem a minha mãe, né, que ela tem 72 anos, ela não é mais tão nova, mas ela é uma mulher muito forte, muito disposta, e ela é acolhedora, assim, ela é como se fosse uma mãezona mesmo, assim, sabe? E eu sinto, assim, que as meninas fazem muito bem para ela, assim como ela faz bem para as meninas também. Então, com ela eu fico muito segura, porque por mais que elas sintam a minha falta, mas elas se sentem acolhidas ali, né? Então, quando eu não posso estar, que o coração fica apertado, a culpa às vezes vem, né? Mas eu sei que elas estão em boas mãos, assim, porque elas às vezes até conseguem dar além do que eu posso, né? Porque o tempo dela, quando as meninas estão lá, é só para elas, assim. Tem a minha irmã, que mora em Rio do Oeste também me ajuda, mais com a Lavínia, porque eu tenho um sobrinho da idade parecida, né? E eu tenho a Júlia, que é a minha babá, que é uma pessoa maravilhosa. Ela tá comigo já há uns 2 anos, e até por isso que agora eu estou aqui, porque a minha mãe mora em Rio do Oeste, né? Então, para vir dirigir para cá, ela já tem um pouco de dificuldade, então é mais quando eu preciso, eu consigo levar até lá. Mais finais de semana, quando eu vou viajar, tenho mais algum compromisso. E a Júlia tá todos os dias à noite comigo, assim, ela me ajuda muito, assim, se precisar, às vezes, um dia buscar na escola, ela ajuda, com a jantinha das meninas, o banho, né? Então... São verdadeiros anjos, assim, né, na vida. Mas eu queria saber também, até antes da gente falar, assim, dos outros temas, a gente sabe que é correria, né? A mãe tá ali é como a Gi falou, é loucura e pega na escola e leva e busca e daí a pessoa aparece com a autoestima elevada, que foi o tema do episódio passado. Arrumada, aliás, todas estão. Não sei onde é que arrumaram tempo pra isso, porque eu acho que eu tenho a impressão que só eu apareci aqui meio descabelada. Nem parece que tem filho, né? Todo mundo. A gente se dedica. Mas a importância de tirar esse tempo, né, Sheila? Você também traz esse assunto muito à tona nas redes sociais também. Esse cuidadinho, que é aquele pouco momento que às vezes foi o único 15 minutos que deu para tirar do dia, mas fala um pouco da importância disso para inspirar também outras mulheres, que a gente sabe que é correria, a logística é louca mesmo, mas dá para fazer? Dá para fazer, eu só quero pedir licença para voltar, porque eu tenho um casal de vizinhos meus que me ajudam muito com a Lavínia. Porque a Lavínia tem 11, a Mabi tem 3, então dá uma boa diferença até de rotina e de horários, né? E uma estuda no Rui e uma estuda no Dom Bosco. Então eles levam a Lavínia para mim todo dia de manhã no Rui, porque a filha deles também estuda lá. Olha só. Então isso... Não me esqueça de ninguém da rede de apoio né? para citar. Por favor, né? Não me esqueça. Eu vou aproveitar a tua fala e vou falar também. Então, essa rede de apoio que eu te falei, que eu acabei construindo aqui em Rio do Sul, assim, né? Através de amigas, mas é como a Sheila falou, nem sempre, até porque cada família tem a sua rotina. Eu tenho muitos amigos aqui, muitas amigas, meus filhos têm madrinhas, né, que moram aqui também, mas cada um tem a sua rotina, então eu não posso ligar a qualquer hora e dizer, né, mas eu tenho a sorte, eu digo que é sorte, assim, de ter algumas pessoas específicas, inclusive hoje, os meus meninos, para eu poder estar aqui, estão com a mãe de 2 amiguinhos deles. Então, isso, assim, eu me sinto realmente privilegiada. Eu acho que essa é a palavra, assim, ou, né, de poder contar mesmo com pessoas que eu construí. Eu construí essa conexão. Não é uma coisa que... É diferente quando a gente tem irmã, minhas irmãs moram longe, então, dizer obrigada mesmo, assim, porque... Queremos nomes. Já que tá gravando, falou nome, amiga. A Júlia tá lá, na função com 4. Obrigado, amiga. E aí, Sheila, para manter esse, né, autoestima elevada no meio dessa correria toda, tem alguma dica, alguma informação? Compartilha, por favor, que a gente vai querer saber. Então, uma dica é
a gestão do tempo, né? Eu sou bem objetiva nas coisas que eu faço, eu cuido muito para não cair em distrações, né? Isso me ajuda muito a ter o tempo de qualidade com elas, assim. E eu sempre fui muito apaixonada por esse universo, assim, né? E aí depois veio a Vale Farm, então essa questão de maquiagem do autocuidado me despertou ainda mais, e principalmente por ver, assim, que eu conseguia ajudar as mulheres de alguma forma, sabe? Através de uma dica, enfim. E isso não tem muito segredo, colocar na rotina. Eu sei que às vezes a mulher diz, mas eu acordo já toda atrapalhada, atrasada e não dá tempo, mas dá tempo, se organizar dá tempo. E isso reforça muito a nossa autoestima, esse cuidado, né? Por exemplo, eu cuidar, a Lu pode falar melhor, né? Mas, por exemplo, eu vou acordar de manhã, vou escolher que roupa vai fazer parte daquele meu dia, roupa que vai estar comigo o dia todo, o calçado que vai estar comigo o dia todo, o batom que eu vou usar. Então, esse olhar de atenção para mim, com que vai estar fazendo parte do meu dia, eu acredito que reforça a minha autoestima, né? E aqui, como muitas, né, estão sozinhas, né, como mães, então, assim, a gente também precisa estar bem, e a gente precisa ter esse cuidado de estar ainda melhor, né? Porque talvez os nossos filhos dependam ainda mais de nós, né? E estão na maior parte do tempo só com a gente, né? E assim, eu vejo o quanto que isso reflete também nas minhas meninas, sabe? Por exemplo, um dia eu fui na apresentação do Dia das Mães no Rui da Lavínia, e eu fui direto depois do trabalho, eu tava com uniforme, não tava muito arrumada, e ela me questionou. E isso também já reforça também nelas, né? Claro que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Do que é vaidade, do que é um excesso, né? Mas desse autocuidado, assim, e eu vejo também que isso é muito importante, porque, por exemplo, eu desempenho muitos papéis sozinhas, que se eu tivesse um companheiro, eu conseguiria dividir, né? Eu tenho que fazer mercado sozinho, eu tenho que cuidar da questão financeira da casa, eu tenho que cuidar da casa, por mais que tenha pessoas que me ajudam, né? Mas eu tenho que fazer toda uma gestão, além da gestão do meu negócio. Então, a gente tem que cuidar muito para não perder a nossa feminilidade, né? Porque às vezes a gente acaba assumindo o papel de homem, né? Também. Então, essa tensão, assim, de maquiagem, desse cuidado, desse olhar, assim, para a feminilidade, eu vejo que também é muito importante por isso, e que talvez muitas mulheres se esquecem, né? Olha só, né? E a Lu pode ressaltar a importância disso, né, na nossa rotina e na nossa vida, né? Porque para cuidar do outro, a gente precisa estar bem também, né? Olhar para a gente, né? Mas a Sheila falou muito bem essa questão da organização, porque nada como o nosso dia, a gente está organizado para o dia fluir. Senão parece que tudo fica muito atropelado. E, às vezes, até se de manhã, como tu falou, às vezes de manhã é um pouco mais atropelado a dinâmica, né? Às vezes organizar à noite. Pelo menos pensar na roupa que vai usar, ou em alguma organização, arrumar as bolsas das crianças. Isso já ajuda também a esse tempo, né, e ter mais organização. Autoestima, amor próprio, tudo isso leva muito a esse autoconhecimento que a Gi também falou. Porque se a gente se sente bem, se a gente está se sentindo confortável com a gente também, nossa, muitas outras coisas refletem positivamente do que negativamente, né, os pensamentos acabam nos atrapalhando. Então, essa autoestima, ela é construída, e ela é construída com esses detalhes, e a organização, ela faz parte. Eu percebo muito isso, assim, como a Sheila falou, são muitos papéis, né, que a gente desempenha, assim, e eu, né, vou falar muito da minha história, né, obviamente, assim, porque eu desempenho todos os papéis sozinha, eu não tenho ninguém que me ajude em casa, eu não tenho, então, assim, às vezes eu me perco, e quando eu percebo que eu tô perdida ali, muito com a ajuda de terapia, né, desse autoconhecimento, mas às vezes eu me esqueço. E aí eu tenho que voltar e me olhar no espelho e dizer, existe uma mulher aqui, porque eu sou dona de casa, eu trabalho, eu cuido das crianças, eu cuido muito do emocional deles, então eu me dedico muito a conversas, né, e isso a gente se desgasta, por mais que eu tenha sabedoria para lidar com muita coisa, às vezes eu me vejo me esquecendo. Mas assim, ó, reforçando aqui, o se esquecer na nossa corrida do dia também, às vezes faz parte, né? Porque às vezes na dinâmica a gente não vai estar de segunda a domingo, nossa, 100% linda, maravilhosa e totalmente organizada. Às vezes a gente se perde.
esse feeling de vamos voltar. Exato. E às vezes vendo alguém ali dizendo, passa o teu batom. É quase um hábito, né? Que a gente acaba criando para gerar essa A gente organização. se Quase um inspira, hábito. né? Eu acredito muito no movimento de vocês, nessa ideia de inspiração. Uhum. Assim como cada história inspira, né? Claro. Então eu vejo a Sheila falando, eu vou lá e lembro, eu tenho que... Eu vejo a Lu falando, se olha no espelho e fala contigo, né? Essas coisas... E é por isso, inclusive, que eu fiquei tão feliz, assim, de ser convidada, porque eu acredito muito que a história da gente, né? O nosso maior... Tem um versículo, eu imagino, não sei, o nosso maior deserto pode se tornar o nosso maior propósito, né? E vocês têm um propósito lindo nisso, em inspirar outras mulheres, né? Então, eu sempre penso assim, que a minha história, ela pode, sim, inspirar muitas mulheres, por mais que às vezes eu me esqueço. Mas eu dou conta de voltar. E aí, resgate, e aí né? às vezes a pessoa que está nos ali no- ouvindo, ela vai dizer, não, às vezes tu vai se esquecer, mas tu consegue voltar. Até Né? pra não gerar tanta autocobrança também, né? Porque também isso Exato. daqui a pouco é punidor. Daqui a pouco tu tá num automático de querer só se arrumar, de querer... Só que às vezes isso não tá no teu dia a dia, nessa organização que faz bem pra ti também, Mas né? essa organização faz toda a diferença. E por alguns instantes, minutos ali, dias ou semanas, tu se esquece, mas tu consegue voltar, né? Pra Gente, esse... A olha saúde isso. mental, isso que ela fala é bem um reflexo de saúde mental. Porque se tu consegue fazer a volta, então tu consegue voltar ao eixo do equilíbrio. Entende? Então, isso que a Gi fala, né? Não sei se tu já fez terapia, Gi? Faço. Ah, então tá. Uma pessoa com a terapia Isso é bem em reflexo dia. terapêutico, é. Eu faço e eu sei o quanto isso realmente me ajuda, assim. Porque há 5 anos que eu, né, tive o meu divórcio e nesses 5 anos, lá no começo, eu demorava semanas para voltar. E hoje eu demoro, talvez, horas, né? Então, isso é reflexo de muita dedicação, muito estudo, no meio de tudo isso que a gente vive, que todas vivemos, né? Escola, uniforme, lava, passa, cozinha, dobra, terapia, dentista, e aquela coisa. E aí, Ter o autoconhecimento suficiente para nos resgatarmos lá, quando a gente está naquele lugar que talvez não é tão legal, né? Ô, Nara, essa questão que você estava comentando, eu estava pensando agora, né? Até porque meu filho está com 38 dias, né? É muito recente ainda. E eu estava em casa, né? Estava saindo para algumas coisas de médico, aquele início, né? Só que quando eu estava me arrumando hoje, que eu acho que foi a primeira vez mesmo, eu falei, gente do céu, é uma mudança e tanto na vida da gente, assim, né? Como mulher, principalmente. Porque eu estava em casa a maior parte do tempo, o que era? Pijama no começo, que a gente fica descabelado. Eu falei para vocês, eu cortei o cabelo pela metade. Então, hoje que eu fui pra frente do espelho mesmo, assim, é arrumar, né? Porque até então eu saía no médico, a gente ia, vai de tênis, vai de uma agasalho, uma coisa mais tranquila, assim, né? Eu falei, gente do céu, quase 40 dias agora que eu tomei um resgate, né? Que você estava falando, né? É bem interessante isso. E na verdade, todo esse movimento aqui, a gente ia gravar esse podcast antes e nós esperamos para poder ter a Roberta conosco aqui, porque a gente estava esperando a chegada do Luca, porque ela tem uma experiência de vida que vale muito ser compartilhada com todas as mulheres que em algum momento possam ter algum tipo de medo, receio ou dúvida de poder fazer a escolha de ser mãe solo. A Roberta, ela fez essa escolha e ela tem uma história linda. Hoje o Luca, eu disse para ela, não me manda foto de bebê fofinho que eu fico com vontade de ter mais um. Tem tempo ainda, Nara. E o Luca lindo ali agora. Roberta, compartilha conosco como é que foi tua trajetória para hoje estar com o Luca nos braços. Eu queria agradecer primeiramente, desculpa, né, Nara, acabei meio que interrompendo a Lu e a Nara pelo convite. Olá para as meninas também, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui, compartilhar com vocês a minha história. Até, de certa forma, tem muitas pessoas, muitas mulheres, né, que às vezes gostariam de ter um filho, estão sozinhas por alguns motivos, né, e não sabem como, né, chegar até lá.
Então, realmente, no começo também é desafiador, porque como é que funciona isso, né? Eu, na verdade, eu tive uma gestação ano passado de um relacionamento, né? Eu perdi a gestação, então cheguei a passar por curetagem, né? Foi muito dolorido no sentido que quem perde uma gestação bem desejada sabe que tem toda aquela fase do luto, né? Passar por aquilo. E depois de um tempo né? Acabou que o relacionamento não deu certo, né? E eu queria ter um filho, eu sempre quis. Só que pelo fato de a gente estar sempre na correria, profissão, tudo mais, a gente vai adiando, e quando vê, o reloginho, né, tá ali na porta da gente, o tempo tá esgotando. Daí a gente começa a se apavorar, né? Então, o que eu fiz? Depois de toda essa situação, né, a gente se recupera, vai pra frente e, não, eu quero ser mãe, então não vou desistir aqui. Então, não desistir me levou a fertilização in vitro, né? Então, eu tive muito apoio dos meus pais. Meus pais são fundamentais, assim, né? São fantásticos. Eles me ajudam muito, assim. Me apoiaram muito. Eu escolhi Curitiba. Por que eu fui para Curitiba? Porque, na época, a doutora Aline Roden, a minha médica, né? Ali, na época, ela também teve contato com Curitiba, os profissionais de lá. Então, eu optei por Curitiba. E, realmente, o pessoal é fantástico. É maravilhoso a equipe lá. Aí falei com a minha família, tal, quero fazer fertilização in vitro, mãe solo. Meus pais me olharam, bora, vamos então, né? Olha só, então legal. vamos lá. Super te apoiaram. Nossa, muito, muito. Eles são fantásticos, assim. Eu amo muito eles, assim. Eles são minha rede de apoio. Meu Deus, eu não consigo nem achar palavras para expressar, assim. São demais. Então a gente foi. Aí eu entrei em contato com Curitiba, a gente fez todos os exames que precisam, que é muitos exames, né? Então, muito mesmo, assim. E eu fiz as consultas online, porque eu até conversei com uma conhecida, ela falou, Roberta, eu não vou fazer, porque tem que viajar muito para fora várias vezes, né? Realmente é trabalhoso, né? Só que eu disse, não, as primeiras consultas eu fiz tudo online mesmo, né? Então, a gente fez consulta online, retorno, enviei os exames e a gente marcou a data daquele período que seria a fertilização in vitro, né, no caso. Só que daí tem as induções, tem medicação, injeções, é bastante medicamento, né. Então, daí eu optei, assim que eu já tinha me recuperado, depois de um tempo da questão do aborto, digamos, né, que eu tive que fazer uma curetagem. E a gente foi para Curitiba. Daí a gente foi até lá, fez o procedimento, né? A gente escolhe um doador, a princípio, ele tem que ser compatível em algumas características, digamos, né? E é feito o procedimento, né? Então a gente fez a coleta de óvulos. Essa coleta de óvulos foram 4 consegui. Na verdade, 40 anos é um número já menor, né? Mas dos 4, no final eu consegui implantar 2 embriões, né? Então ficou. E um não foi para frente, que eu estava explicando para vocês, daí ficou só um, que provavelmente foi realmente o Luca, que tinha a qualidade boa do embrião, né? Então é bem complexo, na verdade, assim, né? No geral, assim. E como é que foi encarar isso? Claro, tu tinha total apoio dos teus pais, mas pra ti, assim, passar porque é um processo, como tu falou, complexo, a cada etapa que tu ia passando, tu te sentia mais forte, em algum momento tu te sentiu sozinha, como é que foi isso? Cara, a fertilização in vitro, digamos assim, principalmente o caso da mãe solo, é muito desafiador, assim, né? Porque a gente não tem muito conhecimento até entrar nesse mundo. Na verdade, vamos dizer que realmente é muito tabu ainda, né? Nossa, muita gente... Quando o pessoal descobriu, assim, que foi saindo, né, digamos, no Rio do Sul, sobre a questão da mãe solo... nossa, eu tive um apoio tão grande das pessoas que eu não imaginava, sinceramente, eu não imaginava. A gente imagina que as pessoas... claro, pode ser que algumas pessoas, né, vão criticar a situação e tudo mais, né?
Mas, nossa, eu recebi tanto carinho, tanto apoio das pessoas que eu nem imaginava, assim. Foi muito legal, sabe? Então, foi realmente um desafio muito grande, porque, na verdade, a fertilização in vitro não quer dizer que você fez que deu certo, né? Tanto, até os casais, hoje em dia, que recorrem ao tratamento da fertilização in vitro, muitas vezes tentam uma vez, não dá, a segunda não dá, às vezes a terceira, ou vai dar na quarta, ou tentam várias vezes e não dão, né? Então, na verdade, eu também tive muita sorte, acho que mão de Deus, para dar certo de primeira, Como assim. ela falou no áudio, Lu, ela disse assim, é muito difícil, né? Na primeira já a tentativa e todo esse processo, ela falou assim, é porque era pro Luca vir. Então, nossa, até me arrepiei quando ela falou no áudio, porque era pro Luca vir pros meus braços. Então, né? Não, e assim, sabe, eu fico pensando sempre que a chance... Eu nem fui muito atrás ler, porque a gente vai procurar, né, sobre quais são as chances de dar certo, aquela coisa. Depois que eu já estava grávida, que eu fui a fundo ler bem, sabe? Porque, claro, eu tinha as informações necessárias, né? Mas a gente vai procurar na internet, tudo que a gente procura ali, meu Deus, às vezes a gente, né, acaba tendo pensamentos positivos. Ah, não vai dar certo, porque não tem, nossa, olha a chance, era muito baixa realmente, para minha idade já, né? Então, ele selecionou um melhor óvulo, o melhor, né, o material genético do doador ali. Então, é feita uma seleção mesmo, né? E para tentar potencializar esse resultado, né? Só que a chance é baixa. E no fim, parece que deu tudo muito certo, tudo assim. Desde ir para lá, porque eu tive que ir, voltar, né? Em 5 dias eu tinha que estar em Curitiba de novo para implantar o embrião, 2 na verdade, né? Então parece que foi muito mão de Deus junto, assim. Era muito para vir, muito para dar muito certo, porque foi tudo muito na sequência, assim, sabe? E é incrível, assim, é um desafio muito grande. E agora tu conta com toda essa rede de apoio. A gente ainda tem bastante assunto para falar, porque a gente quer fazer até uma chamada para as mulheres ali 35 mais. Sim. A Roberta tem muita coisa para compartilhar conosco, mas eu queria falar um pouquinho de rede de apoio. E agora de uma rede de apoio bem especial, porque tá aqui a própria rede de apoio. Tá? Vou contar para vocês. A Lili, que tá aqui conosco, ela foi mãe bem jovem, né, Lili? E então eu queria que tu compartilhasse como é que foi essa tua jornada, que hoje teu filho é teu amigo, teu companheirão. Ele é tua rede de apoio. Conte-me mais. A gente quer saber mais como conseguir construir essa conexão depois. Eu também tenho um menino, quero saber. Mas conta pra gente, ó, a Lélia já começou aqui a encher olho de lágrima. A Lili é irmã da Lu, né? Ela não tá nesse momento aqui por acaso, porque quando ela foi contar a história dela como mãe, ela deixou claro o tempo todo que a grande rede de apoio que ela teve foi na Lu, na família da Lu, no marido e todas as forças que ela teve nessa gravidez e depois no crescimento, né, veio daí. Conta pra gente sobre isso. Vamos lá. O foi uma surpresa na minha vida, né? E foi super bem aceito e quisto desde o primeiro momento, né? Então, a minha rede de apoio, literalmente, foi os meus pais, pai e mãe, a Lu e o Bruno. Né? Tanto que eu até falei no áudio ali para ti, o Gustavo é um pouquinho de todo mundo. Ah, vão viajar, nem pediam. Já fazia o plano com ele ali, porque é de todo mundo, né? Iam viajar, não levava o Gustavo, trazia um presente pro Gustavo. Sempre alguma coisa, né? Então, hoje o Gustavo tem 19 anos, né? Vai fazer agora em outubro 19 anos. E ele é a rede de apoio nossa, né? Então, hoje a gente acaba marcando as coisas. O Gustavo vai fazer pra gente, o Gustavo ajuda. E assim, nossa, né, é fundamental. Ele nos ajuda muito. E pra ti, assim, olhando, né, toda a tua jornada, trajetória, assim, se tu hoje pudesse manifestar em alguma palavra, assim, a gente tá falando muito de rede de apoio, né, além de ter as figuras paternas ali, que tem as suas obrigações para cumprir, mas a gente está dando esse foco para as redes de apoio.
O que tu deixaria de mensagem hoje para tua família, assim, que te acompanha ainda e te sim, acompanhou? pra sempre, né? Fundamentais. Nossa, hoje, até pro Gustavo ser quem ele é, né? Ele precisou dessa base. Então, é o exemplo dele, né? É importante isso, né, Lili? Às vezes não é porque não deu certo que a gente vai desestruturar, né? Talvez é esses cuidados que a gente tem que ter. Porque se a rede de apoio está ali, o desenvolvimento tanto da criança quanto da mãe também se fortalece. Não está sozinho, né? Como a Gi falou, por mais que a minha família não era de Rio do Sul, eu fiz uma rede de apoio. Então, eu acho que essa coligação, né? Eu acho que é isso que faz um crescimento e um fortalecimento, tanto emocional quanto físico. Tu sabes que tu pode contar com alguém, né? Eu acho que isso é importante. A gente... os amigos, assim, de acolherem, né? De me acolherem e acolherem ele, assim. Então, vamos fazer um churrasquinho, sei lá, Gustavo junto, sabe? Então, ele sempre muito parceiro, né? Então, ele cresceu comigo com os meus amigos ali. Então, ele amadureceu muito rápido também, porque ele cresceu no meio de adultos, né? Então, claro, foi pro colégio desde cedo, mas ele amadureceu muito rápido, se socializou muito rápido, porque ele sempre conviveu comigo. Eu nunca deixei de fazer as coisas, porque o Gustavo ia me incomodar. Não, sabe? Adorava levar ele. Hoje ainda, mais ainda, né? Mas, ou às vezes era alguma coisa que eu não podia levar. Tinha a Lu, tinha o Bruno, tem o meu pai, minha mãe. Então, nunca foi algo ruim ou um inconveniente. Não, muito pelo contrário. Tu acha que a conexão, por exemplo, que vocês têm hoje como mãe e filho, porque eu também sou mãe de menina, aí às vezes, menino, aí às vezes eu fico pensando assim, pô, eu preciso me conectar mais com ele, porque é outro universo, né? E isso, te ouvi falar, que legal, essa conexão ali da mãe com o menino, então foi muito fortalecida já desde pequenininho. Desde pequeno. Desde pequeno. E assim, pela gente ter uma diferença de idade pequena, né? São 19 anos de diferença. É pouco, né? E então, hoje, às vezes a gente briga, a gente parece estar brigando que nem dois irmãos. Né? Tipo. Mas até aí é engraçado. Até isso é bom e fortalece. Que legal. Isso é aquilo que tu trouxe, Lu, que as conexões que vão se fortalecendo, mesmo diante de cenários, de padrões diferentes de família, independente de você estar com um parceiro ou não estar, né? O fortalecimento das conexões entre mães e filhos. E uma coisa que aqui praticamente todas tocaram no assunto, e eu queria trazer à tona, Sheila, é a questão da fé. Você fala sobre isso, Roberta falou sobre isso, né? Citou um versículo aqui, a Gi. Os momentos mais difíceis, né? A gente sabe que a gente acaba recorrendo, né, Lu? Tu deves ver isso muito em consultório, assim, para algo que seja maior que a gente. Fala um pouquinho do teu encontro com a fé também, que eu acho que vale para todas nós, né? Para fortalecer, seja a mãe solo, seja a mãe que está aí no corre do dia a dia. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Então, vou tentar falar sem ficar emocionada agora, porque realmente é muito forte isso para mim. Foi a base que mudou a minha vida e que fez eu conseguir virar a chave. Né? Igual a Gi falou, e que é uma frase bem clichê, né? Nasce um filho, nasce uma mãe, né? E de fato eu acredito nisso, mas comigo veio uma separação, veio uma nova mãe, sabe? Porque foi onde eu comecei essa minha busca, assim. Na verdade, eu comecei através de um autoconhecimento, né? E aí, que foi através de um curso que eu fui fazer de inteligência emocional, porque eu pensei, eu não tenho mais estrutura para conseguir conduzir a vida das minhas filhas, né? Então, eu pensei, eu preciso de algo para conduzir a vida delas, eu preciso ter inteligência emocional para conduzir a vida das minhas filhas. E aí, fui fazer um curso, que é o Método CIS, do Paulo Vieira, e aí, nesse curso, ao final do curso, é um curso, uma imersão, assim, de muitas horas, é um curso muito intenso. Ao final desse curso, tinha um apelo para aceitar Jesus. E foi através desse curso, não foi nem na igreja, assim. Desde então, eu fui tocada pelo Espírito Santo e ele começou uma mudança dentro da minha casa. E, assim, o que eu fui buscar para as minhas filhas, eu recebi muito mais, né? E é claro que isso reflete muito nelas, assim. Até esses dias eu
eu estava conversando com a Lavínia, ela foi muito impactada, então a minha preocupação grande foi essa, né? Porque ela não tem mais o pai dela, então nós tínhamos uma pessoa dentro de casa que representava uma figura masculina, mas não estava mais. E a minha preocupação com ela foi em dobro, porque eu pensei, ela vai passar por uma outra decepção na vida dela, uma outra perda, né? Por mais que o pai dela faleceu, mas para uma criança de 4 anos, ela vem crenças de rejeição, vem crenças de abandono. Então eu tinha essa preocupação muito forte. E através da minha busca pela fé, de eu permitindo Jesus entrar dentro da nossa casa, tendo entendimento de qual é a verdade, né, sobre a vida de Jesus, ela foi muito impactada também, sabe? E até esse dia eu estava conversando com ela e eu disse, filha, tu percebe mudança na mãe nesse tempo? Ela falou muito, mãe. E ela me disse uma coisa que foi muito forte, porque nesse processo todo eu sou muito, muito melhor, eu sou muito diferente. E o versículo que tu falou, e tem uma frase que me impactou muito na época, que foi, a tua dor vai virar o teu testemunho. Então, com certeza, os desertos, eles acontecem na nossa vida para fazer a gente ser melhor, né? Por mais que doa, que é difícil, mas é um processo que a gente passa e que os dias de glória vêm, com certeza, e a gente se fortalece. Então, a Lavínia contou uma situação assim para mim, que um dia a gente estava numa festa de aniversário, e ela não queria se misturar com as outras crianças, porque era uma festa que eu fui, de um círculo de amigos meus, e ela não tinha intimidade com as outras crianças. E eu falei bem assim para ela, vai lá, filha, tu parece um bicho do mato. E ela disse para mim que ela chorou tantas noites por causa disso, pensando, será que a minha mãe pensa isso de mim, que eu sou um bicho do mato? Sabe? Então, e pelo fato dela ter confessado isso para mim, de ter colocado isso para fora, eu vi o quanto que ela estava curada, né? Então, nessa busca eu percebi também o quanto que os meus valores estavam invertidos, assim. Eu me separei, né? Teve alguns motivos específicos, mas assim, eu tive muito a melhorar como mãe também. Quem me fortaleceu nisso foi a minha fé, foi o fato de eu estar dentro de uma igreja, de eu conhecer a palavra, de eu mudar meus princípios, meus valores, porque a minha pirâmide ali estava toda invertida, sabe? Então, isso refletiu dentro da minha casa, dentro da minha empresa, e eu vim até aqui no carro pensando, né, sobre o que eu ia falar e tal, e algo veio muito forte dentro de mim, que se alguém me perguntasse hoje, assim, tipo, durante a minha vida toda, se eu só pudesse ter um desejo, sabe? Tipo, Sheila, tu só vai poder realizar um sonho na tua vida, uma meta, um objetivo, alguma coisa que tu quer. Eu gostaria que todas as pessoas conhecessem o que eu conheço, sabe? Que elas sentissem esse amor de Jesus, assim. E isso foi muito importante também para a Lavínia, por essa questão da paternidade, né? Porque a gente tem um entendimento que através de Deus, sim, a gente tem um pai, né? Que nos ama, que é bom, que é fiel, que está sempre com a gente, independente de pessoas, né? Isso também me ajudou muito na questão dos julgamentos, me ajuda até hoje, porque, né, eu percebi que o que importa é quem eu sou para Jesus, né? Não importa os julgamentos. Quando a Roberta estava falando, eu fiquei pensando, né, talvez quantos julgamentos que ela passou, né? Mas isso me ajudou muito no meu valor, sabe? A saber quem eu sou. E é um caminho maravilhoso, assim. Eu não consigo encontrar palavras, assim, para conseguir colocar para fora, assim, tudo que é viver isso e o quanto essa transformação impacta, sabe? Então, hoje também eu aprendi a enxergar muitos erros que eu tinha, muitas falhas, sabe? Então, eu percebi que eu precisava de muita cura também. E que hoje eu também serei né, quando Deus me enviar um companheiro, eu também serei uma mãe muito melhor, uma dona de casa muito melhor, sabe? Porque eu era ausente, eu não sabia fazer a gestão do meu tempo. Então eu tava assim, bem disfuncional com as minhas filhas também, sabe? Então, às vezes, o que eu achei que ia gerar um grande impacto para elas, uma grande dor, que foi a separação, mas claro que é difícil, né? Elas conviverem sem um pai dentro de casa, mas assim, elas tiveram a mãe delas resgatada. Forte, né? Que depoimento, de uma certa forma, ela é mãe solo, né? Pela Lavínia também, né? Então, olha o quanto tu é mãe e pai dela ao mesmo tempo. E uma coisa que a Sheila já me contou e que faz é no Dia dos Pais, na escola é a Sheila que está lá. Então, né, olha a configuração toda que tu faz para elas. Sim, até todo ano no Dia dos Pais eu encomendo uma cesta de café da manhã, que ela não sabe, e
peço para a pessoa escrever um bilhetinho, né? Como que se fosse ela mandando para mim. E aí, esse ano, agora ela já tá com 11, né? Então ela já estava mais madura, já estava tendo mais entendimento. E aí, domingo de manhã, entregaram uma cesta de café da manhã lá em casa. Daí ela disse, mãe, olha aqui, é de Deus, né? Porque não fui eu que pedi isso. Eu não sei se eu posso aproveitar, mas quando eu vim, né, pensando também sobre tudo que eu poderia falar, e eu fiquei pensando, será que eu posso falar sobre a minha fé? Eu não sabia se isso entraria aqui no tema, mas a gente percebe forte, que né? é Importante, muito... né? E mistura, né, toda essa profundidade de sermos mães, que é algo muito forte, é algo avassalador, né, Lu, em todos os sentidos, né, bons, nos difíceis também, e se mistura com essa emoção da gente entender que a gente quer sempre ser melhor para eles, porque como a Sheila comentou assim, tipo, para mim, essa perseverança que eu usei a palavra até, né, que foi lá no podcast anterior, foi muito da fé. Eu também encontrei essa nova Gisele no autoconhecimento, na terapia, mas muito, eu tenho me transformado muito também, tendo Jesus como a minha base de princípios, de valores, do que eu quero plantar, né, para uma nova geração, que são os nossos filhos, né? E dentro de tudo isso que tu falou, assim, para mim, o meu divórcio também foi muito delicado, difícil, porque a minha história é assim, eu namorei muito jovem, né, com o pai dos meus filhos, e a gente teve uma história muito linda, de 19 anos juntos, né? Só que, no momento em que quer tomar essa decisão, vem muitos medos, e foi a fé, e foi Jesus que me mostrou o caminho, sabe? Mas eu tinha muito medo e receio dos julgamentos e de como as pessoas iriam pensar que aquela menina, né, que estava já 19 anos ali dentro dessa construção desse relacionamento, tivesse coragem para dizer, né, que queria ser uma nova Gisele. E eu também fui surpreendida até por muito acolhimento que eu também não esperava. Mas eu acredito muito nesse agir de Deus, assim. Eu acho muito legal que o que a gente está vendo, assim, é essa abertura de vocês para compartilhar suas trajetórias, suas histórias conosco. E eu e a Lu, a gente tinha essa preocupação, né, Lu, de que isso aqui não fosse um momento para falar a mãe faz mais que o pai. Não era a nossa intenção. A nossa intenção é fortalecer, sim, essas mulheres que em algum momento estão se sentindo sobrecarregadas no dia a dia, que estão precisando, às vezes, ouvir. É difícil, mas dá certo. Quem daqui de vocês me mandou isso num áudio? Eu acho que igual. Mas já tô sentindo. Né? A Roberta. Porque como a Sheila falou, assim, e nesses meus 5 anos já, né, eu sempre penso, se eu puder ajudar uma mãe que talvez esteja passando por esse deserto que eu já passei, e que já passamos, né, e que muitas passam, talvez até em outros contextos, em outros assuntos, mas, né, se eu puder dizer isso, é doloroso, mas vale a pena, né, quando se tem um objetivo no sentido da criação dos nossos filhos, mesmo sendo difícil em alguns aspectos, né? Sim. Mas a gente dá conta. E hoje já é algo assim que a gente vê com mais frequência, né? Há quase 20 anos atrás rolavam uns julgamentos bem piores, assim, né? Tu olhava assim, meu Deus, né? Tipo, sou odiada, o que eu fiz, né? Mas não. E hoje é super natural, né? Muito natural. Sim. Então,
não precisa, né? Assim, pra te ter um filho, tu tem que ter a tua rede de apoio, tu tem que estar decidida, tu tem que amar, né? É o que a gente fala, né? Porque, por exemplo, essa decisão minha da mãe solo, é que eu imagino que tem muita gente, né? Como eu recebi muito apoio, né, das pessoas que eu nem esperava até, de amigos, homens, amigos, né, clientes, pessoas que geralmente, né, as mulheres que acompanham mais, mas, nossa, eu fiquei muito feliz, assim, o pessoal me acolheu muito, né? E realmente as pessoas têm mania, né? É um hábito na própria sociedade de julgar as pessoas, né? Só julgam. O pessoal não olha para a própria vida, né? Mas olha o da outra pessoa lá e fica julgando. É mais fácil, né? É mais fácil. Então, assim, claro, nessa situação toda da fertilização, né, com a vinda do Luca, é o que a Sheila falou também, eu me preocupo sim, porque eu sei que vai chegar um momento que vai ter o Dia dos Pais, e claro, lá na frente pode ser que eu esteja com uma pessoa que possa, né, muitas vezes falo que o pai muitas vezes é quem cria, né, então uma pessoa especial que esteja junto, mas vai que não tem um companheiro, né, eu não sei como é que vai ser. Mas eu sei que eu tenho apoio do meu pai, do marido da minha mãe, né? Como figura masculina do meu irmão, que é o padrinho, né? Então, o Luca, ele é muito cercado da figura masculina, né? Uma base muito boa. Então, eu sei que eu vou chegar no colégio, provavelmente esse dia vai chegar, né, Sheila? Gi, né? A gente estava comentando sobre tudo isso, né? Da questão e o pai, né? Figura masculina, como é que vai ser? Como é que vai ser na escola com ele, né, as crianças? Porque hoje em dia qualquer coisa é bullying, né? Então eu sei que eu vou ter que trabalhar com ele isso, né, com um profissional, né, Lu? Então eu sei que eu vou chegar a esse momento e eu vou ter que fazer esse trabalho com ele, porque eu tenho que explicar de onde eu vim, né? Então isso é uma outra situação também, né? Mas, Beta, se isso for sincero, vai dar tudo certo. Uhum. A questão toda é quando a criança não é fortalecida pela verdade. Uhum. Aí ela fica frágil, Uhum. né? Então, assim, ela não vai ter essa fragilidade. O Luca não vai ter isso porque tu vai trabalhar toda essa sinceridade. Uhum. É a mesma coisa que uma criança adotiva. Se a criança sabe que é adotiva, ela Uhum. sabe se fortalecer, Uhum. né? Então, assim, o bullying, ele pode até vir aí umas falas maldosas, mas se o Luca tá forte, isso nem vem, nem afeta. Né? Então, isso muito é da forma que tu já vai trabalhando hoje. É verdade, né, Lu? E assim, nossa, graças a Deus, a minha família, meus pais, né, o Jean, que é casado com a minha mãe, a Mari com meu pai, meu irmão, minha cunhada, né, essa minha família próxima que a gente fala, e claro, eu tenho o pessoal do meu trabalho também que super me apoiam muito, assim. Então, essa rede de apoio, assim, e no geral, as pessoas que te cercam, então, com ele, o pessoal, tanto carinho por ele já, tanto, assim, que eu fico tão feliz, assim, é de outro mundo, sabe? É um amor de outro mundo, assim. E eu sei que tem muita gente julgando e tudo mais, né? Mas, como é que tu tem coragem de expor isso? Gente, mas, né, eu fico pensando, mas o que eu fiz de errado? É uma opção minha, né? Então, de certa forma, acaba... muitas pessoas teriam, às vezes algumas mulheres queriam, né, fazer e não sabe como, então às vezes é um meio de, às vezes, elas se encorajar, ajudar, né, Nara? Isso, Roberta, porque assim, a mulher, como a gente falou, o relógio biológico, ele tá ali, né? Eu mesma, eu cheguei nos 35 ainda, não tinha filho, aí tava 34 para 35. Aí a minha cunhada, que é ginecologista, falou, olha, ou decide ter ou vá congelar. Daí eu, como assim? Os caras, os 40 e tal. Dá, mas, não dá. né? É o que eu te falei no áudio, né, E aí Nara? eu queria que tu fizesse até uma informação que às vezes a gente não circula tanto, né? Porque assim, ó, quando a gente, que nem a tua cunhada, né, a Luísa, né, Nara? Então, ela é ginecologista, né? Então, ela tá nesse meio e a Nara tava junto com ela ali, ela já teve essa informação. Então, muitas vezes a gente, vai no médico, né? A gente, as mulheres, né? 1 ou 2 vezes por ano, preventivo, e tá tudo certo, né? Mas e agora? Quando chega na hora de ter filho? Daí, claro, às vezes o próprio médico começa a falar, te agiliza, como é, né? E claro, a gente sabe que a gente mesmo já começa a se pressionar, né? Com o tempo.
Então, depois que eu estava no meio desse mundo da fertilização, desse tratamento todo, que eu, meu Deus, pode congelar óvulos, eu não sabia, com 35, nossa, eu já teria feito bem antes, eu congelar os óvulos, né? Então, porque tem pessoas que às vezes acham que eu não sou a favor de ter um relacionamento com família de forma alguma. Tanto é que eu tive uma gestação no ano passado, né? Já estou esclarecendo isso. Gestação no passado de um relacionamento, né? A gente queria ter e infelizmente a gestação não deu certo e por outro motivo o relacionamento terminou, né? Então, eu sou muito a favor, né? Então, minha família, uma base muito boa, maravilhosa, meus pais, né? Então, claro, para esclarecer, porque tem gente que acha que eu fiz a FIV porque às vezes não, eu queria ter alguém, nada, não tem nada a ver, né? Então, é uma situação que eu cheguei com 40 anos sozinha, né? Tinha perdido uma gestação anterior, relacionamento não deu, então a gente vai tentando a outros caminhos, né? Na verdade, né? E com um objetivo, né? Exatamente. Realizar o sonho, né? De ser mãe. Também, Então. né? Tanta mulher tem vontade de ter um filho, mas não quer um relacionamento e tudo bem. Às vezes tem gente né? que quer a independência, bem, né? né? E exatamente, tá certo, Lili, é verdade. Concordo. Isso é muito legal, porque a gente tem várias histórias tão bem diferentes, mas diferentes. que se entrelaçam no Sim. momento que a gente fala dos nossos filhos. Tava pensando nisso, Nara. Então, no momento assim, a história a gravidez foi dos 19, a gravidez foi dos 40, foi dos 35, né? Mas tudo tá ali por eles. É impressionante. Lu, explica um pouco. Tem como mágico, explicar né? esse É negócio de mágico. maternidade, gente? Que às vezes eu acho que é um negócio meio louco. Mas como é gostoso, né? Meu Deus. Não sei, eu sou apaixonada por ser mãe, né? Eu agora, um de 10 e um de 5 meses, então eu tive um com 30 e um com 40, né? Então, assim, eu acho essa conexão, o vínculo materno, assim, indescritível. Não tem como a gente descrever o que a gente sente ali naquela hora que tu tá amamentando, que dá aquela risadinha frouxa. Meu Deus, é uma coisa muito gostosa. É muito lindo, né? É muito doido, né? Foi engraçado que a Lu veio falar comigo, né, Lu, naqueles primeiros dias que o Luca tinha nascido. E eu falei com a Lu, acho que eu tive o Baby Blues, Baby né? Blues. Os primeiros dias, né? Que daí cai todo o hormônio. Os E 10 daí, primeiros dias. na primeira semana eu olhava pro Luca assim, qualquer coisa eu olhava pra ele e começava a chorar. E eu pensava que, meu Deus, eu podia perdê-lo de algum motivo, mas eu olhava e chorava, eu ia pro banho, eu chorava, eu trocava ele fazia eu chorava. Daí eu falei, Lu do céu, dela assim, não, espera, vai passar, né, vamos ver. E realmente, deu uma semana, uns 10 dias ali já, mas é impressionante, assim, a gente olha aquele serzinho ali, né, e diz, meu Deus, é meu filho, né, e tá aqui, caiu no meu colo, né. É o clichê que a Sheila falou, né? É, Nasce um bebê, exatamente. nasce uma mãe. E Exatamente. eu acho que é com todas, né? Não sei. mas... E nasce também um poço de culpa, né? Isso, Nossa. Ai, porque a gente se culpa por tudo, aí ainda bem que a gente tem ou uma rede de apoio boa para dar uma desabafada, uma boa psicóloga, porque essa é a vida de mãe, né? É tudo tão intenso que... e eu acho, Lu, que tu trouxe uma palavra pra cena que é fortalecer as nossas crianças, assim, e o papo, ele fluiu tão naturalmente, a gente tava mesmo um pouco apreensivo nesse episódio, porque quando a Lu trouxe, né, pra cena, vamos falar, né, dessas mães, a formatação das famílias está diferente, a gente precisa falar sobre isso. Tá tudo bem, né? Os pais estão ali cumprindo o seu papel, porque eu sempre digo que pai não é rede de apoio, quando tu tem pai, ele cumpre o papel, a mãe cumpre o papel, e a gente tava assim nessa, e a conversa fluiu aqui como se a gente não tivesse nem câmera ligada, foi, né? Foi leve. E a gente espera que isso tenha chego para ti do outro lado da tela, assim, que de alguma forma você tenha se conectado com a história de alguma dessas mães. E eu acho que é importante a gente fechar falando de como fortalecer as nossas crianças, porque tudo isso aqui aconteceu por causa deles, né? No final é para falar deles, né, que a gente se reúne, não é, Lili? A gente sai, às vezes, com as amigas e pensa, hoje eu vou ter um vale, né, um vale night, e aí acaba falando dos filhos. Filhos, né? Fez isso, fez aquilo, agora veio com essa, descobriu isso, né? Acaba tudo neles, né? E assim, não importa se tem 5 meses, 10 anos ou 19, que é o que a gente tem lá em casa. Todo dia vem uma novidade, né?
das idades, das etapas ali, e não importa, a gente se surpreende ainda. Eu ainda vou aproveitar essa fala da Nara, porque, como eu falei no começo, né, eu vim de um relacionamento de muitos anos, de uma cidade pequena, tive muito apoio dos meus pais também naquele primeiro momento, por mais que eles não estavam aqui, né, eles têm a figura do pai presente, né, mas agradecer também, porque quando aperta, eu tenho os meus pais muito próximos, a referência também do meu pai, né? Por mais que também não diária, mas eles também me ajudam muito, assim. Se eu grito, eles vêm correndo. Eu acho que eles até adoram, né? Até adoram. Mas Pode chamar que eu vou. Mas é tão legal essa parte dos avós. Meu Deus. Ou férias, né? Eu deixo eles gostam de passar lá. Então, é importante que eu também diga que eles são muito, muito, muito importantes para mim. Ai, gente, vamos mandar uns... Mãe, obrigado! Igual da Xuxa. Que se ela ver que todo mundo agradeceu, ela vai dizer, eu tô aqui cuidando dele enquanto tu estás ali. Hoje os meus estão cuidando do Beni. Meu marido então. tá com o outro em outro lugar e assim Então, vai. Isso, é a vida louca das mães, né? Mas nessa questão de fortalecer a história que eu contei antes da Lavínia, que é um exemplo muito triste, né? Eu me sinto até constrangida de falar, mas eu quis trazer por despertar em mulheres, às vezes, o quanto que através de palavras a gente fere os nossos filhos, assim, eu fiquei muito impactada, porque isso poderia destruir o caráter dela, né, a imagem dela mesma, né, e eu vejo nessa questão de fortalecer o quanto que é importante as nossas palavras, né, o quanto que a gente declara sobre os nossos filhos. A Amabile, ela demorou um pouquinho mais a andar, na verdade ela caminhou no prazo que até 1 ano e meio, mas dentro do normal, dos padrões, ela acabou demorando um pouquinho mais, teve que fazer fisioterapia para se fortalecer, enfim, depois ainda de um tempo, quando eu ia com ela em algum parquinho, ela ainda tinha dificuldade, assim, de subir escada, sabe? E eu sempre ficava falando para ela, filha, você é forte e corajosa, forte e corajosa. E aí um dia, ela estava no parquinho do colégio, ela foi subir a escadinha para ir no escorregador, daí quando ela chegou lá em cima, ela falou, mãe, eu sou forte e corajosa. Nossa. Sabe? Olha como marca, vice. A nossa fala inicial foi isso, né? A minha preocupação, mesmo dentro dos desafios, dos medos normais de mãe, assim, uma das minhas maiores preocupações, além do banho, roupa, casa, escola, é o emocional dos meus filhos, sabe? Dos nossos, né? E essa preocupação de eu estar bem, por isso da terapia, por isso eu estudo muito, eu amo o mundo das crianças, né, e eu estudo muito a psicologia infantil, assim, então eu sei que essas sementinhas diárias das falas, claro que tenho culpa, né, de várias coisas, às vezes eu queria, quando eu vejo, não fiz o que talvez devia ter feito na hora, mas eu me preocupo muito, muito com esse emocional deles, assim, e eu acho que resumiu muito isso a gente, né? Assim, eles estando fortalecidos nesse emocional, não vai afetar, né? Independente do que vier de fora, não vai afetar a cabecinha deles ali, que é um pouco... Eles também estão se descobrindo quanto seres humanos, né? Fortalecer a autoestima deles, né? Porque às vezes a gente tem que saber quem são eles. né? Olha só. A minha base, a minha história. Isso. Quem sou eu? Eu tô aqui baseado como? Eu tô nessa escola, meus amigos, como é que eu escolho? Então, assim, essa rede deles é que eles têm que se fortalecer. Por isso que, talvez quando a gente avalia uma criança que está sofrendo, né, ou às vezes num bullying, a gente sempre avalia o fortalecimento emocional delas. Tanto é que a rotina da escola é, mãe, pai, busca um psicólogo, porque daí a gente fortalece a mente dessa criança para enfrentar esse bullying. E para dizer, cara, deu, chega, né? Isso não me atinge mais. Então, esse fortalecimento tem que existir, né? Eu vejo isso como um grande desafio dos nossos papéis, né? Porque ver que a geração de hoje é muito diferente da nossa geração já, né? Acredito que a maioria aqui, a gente está na mesma faixa etária, né? Então, é uma geração mais de tela, mais de mimimi, mais de ganhar as coisas muito rápido. Então, isso é uma preocupação muito grande. E o que eu vigio muito é as influências de amigos, assim, porque eu acredito que isso também influencia muito ou para o bem ou para o mal, né? Às vezes a gente parece que é algo que não influencia tanto, que é inocente, mas eu
percebo já na Lavínia, assim, o quanto que às vezes se aproximar de alguém faz bem, se afastar de alguém também pode fazer bem, né? Então é a gente vigiar, assim, porque isso pra mim, eu Até acredito. pra gente, né? E o quanto a gente Imagina se pra eles, transforma. até pra gente, né? O quanto a gente se transforma, eu vejo muito isso na minha vida, assim, o quanto eu me transformo para poder ser alguém melhor para eles. Porque eu sendo alguém melhor, consequentemente, eles, espero eu, né? E é Ele engraçado que o meu tem 4. Eu tô aqui só ouvindo assim, tá. Vamos lá, vigiar os amigos, né, Beta? A gente já tá com 38 dias, já tô aqui, ó. Pegar as dicas com a Lili, ó, 19 anos, o que rola ali? A Tá. gente já tá acompanhando. Né? Como se fosse um livro de receita, Meu, né? podia, né? Eu- Podia. Eu tô na fase, eu vou ter que pegar a ajuda daqui a pouco. Eu tô na fase do meu mais velho com 10, numa pré-adolescência, assim, então eu tô tendo que estudar uma outra coisa agora, né? E aí a gente vai. Não para nunca, né? A gente tem que estar ligado em cada fase deles, né? Mas eu vejo assim, por exemplo, né, que nem o Luca agora é novinho, né, 38 dias. É impressionante, né, a tal da preocupação, né, com tudo. Nasceu, a gente, primeiro dia, daí vai pra casa, ele já fica, né, muda tudo. Aí você vai, dorme, mas você não dorme, né? Você fica em vigília total, né? Então faz Debaixo do nariz, você tá respirando. tudo. Gente, Quem nunca, Aqueles barulhinhos que eles fazem. é inacreditável, a gente não dorme mais. Tu pode estar podre de cansada, tu até deita e tá ali do lado, dorme, coisa, mas dá só um barulhinho ali, tu já olha, né? Enquanto o marido tá ali impressionante. desmaiado. Tu cá, você ainda acorda, me ajuda, vamos lá. Não, é impressionante. A preocupação já nasceu, começou, né? Então, cada fase é uma preocupação diferente, né? Exatamente. A cobrança, a gente se cobrar também. Essa Meu autocobrança que a gente tem que cuidar, porque essa é a feroz ali na maternidade. Meu Deus, no pós ali, eu tava pensando também que, nossa, a gente tem que ter uma cabeça bem boa, assim, né? Apesar de que é dor hormonal, tudo mais, mas a mudança na vida da mulher, né? Que dá, assim, é o que a gente tava falando, né? Tá só em casa, de repente começa a sair, fazer algumas coisas, ir no médico e tudo mais com ele. Mas, nossa, na verdade, quer ou não, a gente se anula no começo, principalmente, né? Depois vai mudando um pouco, mas é em função deles, né? E sempre vai ser, né? Total. E com certeza não tem arrependimento se a gente se Não. anula num começo pra Mas depois, é porque normal, faz né, Lu? parte, tá? Claro. É isso que eu tava pensando, né? Não, Que claro. a gente tem que trabalhar, assim, a cabeça, porque por mais que, assim, você deseja muito a gestação, vai atrás, né? Que nem a minha situação ali, é um amor incondicional, mas a maternidade é pesada, né? A gente sabe que não é fácil, nem um pouco, né? O romantizar a maternidade, né? Então, filho é a melhor coisa do mundo. Mas não é fácil, né? Então. E agora, já que a gente falou tanto deles, né? Eu queria aproveitar para que a gente encerrasse esse nosso momento. Mas antes, eu não posso encerrá-lo antes de te perguntar de outubro. Eu tô... Me conta sobre. Eu não posso, porque tem um mega evento, entendeu? Tem um movimento que tá. Essas mulheres, deixa eu contar para vocês bastidores, reunião atrás de reunião, esse tal do movimento da mulher do nosso tempo, elas estão se articulando para fazer um evento muito legal. Outubro realmente é um momento onde elas se uniram por um propósito maior para arrecadar pelo menos 130 exames de mamografia para mulheres que estão na fila. Então, Lu, fala pra gente, faz o convite, fala do evento, já vamos, Tobias, pega esse corte, bota a câmera na Lu, que isso aqui já vai pro Instagram. nervosa. Isso já vai pro Instagram. Bom, dia 24/10, né, agora em outubro, nós, a Mulher do Nosso Tempo, vamos estar fazendo um evento em prol a doações de mamografia para a Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui de Rio do Sul.
né? Vai ser no Casa Jardim América, às 7h30 e a gente quer e vai, com certeza, arrecadar 132 mamografias, né? Para ser doadas para a rede feminina. Essas mamografias são em parceria com a Ultra Clínica Mulher, né? A doutora Julieta, que também faz parte do movimento e que grandiosamente está nos ajudando até financeiramente a que essas mamografias sejam custeadas para a gente conseguir essas 132 mamografias doadas. Além disso, nesse evento vai ser super especial porque a gente vai ter 3 médicas ali, 3 profissionais presentes e uma gravada, mas também muito especial, que é a doutora Carolina Baca, cardiologista, a doutora Crissier Dermato, a doutora Carolina, psiquiatra, e a doutora Julieta, radiologista, que vão estar com a gente no talk show com um tema perfeito. Autoamor, o seu poder é ser você. Nesse tema, a gente vai estar falando sobre um auto-amor, autorresponsabilidade, autocuidado e focando, sim, nesse olhar especial de nós mulheres com o nosso corpo. Porque o Outubro Rosa, ele dá muito uma comunicação sobre o câncer de mama. Então, nada melhor do que juntar essas profissionais, juntar esse tema para a gente ter esse objetivo final, que é esse autocuidado. Temos ingressos à venda, então vamos lá! Procurem nós, a Mulher do Nosso Tempo, porque realmente esse dia vai ser um dia muito especial, uma noite muito especial, porque nós, do movimento, vamos estar numa causa nobre, fazendo um bem muito maior. Maravilhosa. Essa mulher, tu tinha ensaiado? Não, tu me pega sempre de... É que ela tá tão assim, ó, nesse movimento, ela tá ali conduzindo, aliás, todas essas mulheres, né, eu não conhecia muitas delas, e vendo ali, olha, sangue nos olhos para conseguir fazer acontecer um evento onde vão estar mais de 200 mulheres, a ideia é 250 mulheres. Então, garantam seus ingressos, porque eu vi lá no grupo que já tem gente, já vendi os meus, e agora? Então, garantam, vai ter coquetel, vai ter DJ, vai ser um momento para você confraternizar, mas mais do que isso, para você apoiar um movimento de propósito e ajudar essas mulheres que, para exercitar o auto-amor dela, ela precisa da ajuda. Então, a gente pode fazer nossa parte. E agora, já que falamos desses filhos, eu quero saber, Roberta, o que este pequeno ser que tá lá te aguardando, gente, ela tem que ir porque, né? Não, faz eu chorar. Já me emocionei com as meninas aqui. E o que ele significa para ti hoje, se tu puder traduzir? Minha luz. Filho é vida, né? A gente não acha palavras para definir um filho, né? O amor, o sentimento, e vem como um furacão na vida da gente, maravilhoso, assim, né? Mas é uma baita de uma transformação, mas... Olha, é o meu serzinho de luz, eu sempre falo, é a minha vida, ele é demais. Ele tá naquela fase agora que ele tá começando a interagir. A gente às vezes fala com ele, vai brincar, ele já abre o sorrisão, assim. Não, daí desmonta, né? Não, essa fase gostosa. É demais, Nara. Meu Deus, é incrível, assim. Meu Deus, eu não... Definir é surreal. Surreal. Isso. Lili, ele tá com 19 anos, ele vai dizer... Pô, mãe, tu podia ter falado tal coisa. Mãe, tu chorou? O que tu acha que ele precisa ouvir nesse momento para saber? Ele deve saber todos os dias, é claro que filho sente o amor, né? Mas para saber a importância que ele tem na tua vida. O Gustavo foi transformador para mim. É o que resume, com certeza. Minha vida e transformou. Não acho só minha, né? Mas transformador. Sensacional. Ela está, gente, esta mulher vai conseguir falar agora para os 2 pequenos dela? Difícil. Fala, Gi, fala para eles o quanto significam para ti, né? Se é que é possível. Eu sei que é muito difícil a gente traduzir em palavras, né? Vou tentar sem chorar também, porque é transformador, foi transformador para mim também,
mas eu acho que nessa pegada de tentar resumir em uma palavra, é meu renascimento. Eu renasci com a chegada deles e com tudo que eu procuro melhorar mesmo como pessoa para ser melhor para eles. E com uma meta muito, muito estabelecida de fazer eles serem grandes homens, que respeitem, que sejam honestos, que sejam amorosos, que sejam de um caráter, que tenham virtudes, valores baseados numa família que talvez diferente, né, de um contexto que um dia eu sonhei, mas nunca com falta de amor, com falta de acolhimento, de atenção. E eu quero muito que eles cheguem lá na vida adulta e pensem: a minha mãe conseguiu chegar na meta dela. Uau. Isso aí, essa mãe é F. É, Gi? Provavelmente eles vão falar assim, né? As gírias, né? Que lindo, Gi. Lu, do alto da tua sabedoria e toda da psicologia, mas agora fala como mãe, né? Eu digo porque agora é com o Teodoro, né? Daí eu digo, eu falo pro Beni, meu Deus, que amor, a mamãe te ama. Daí tá lá o Theo, mamãe ama você, 02, 01, a mamãe também te ama. Porque agora é o 01 e 02, né? Tem que ter assim. Não, é o 01, 02. Ó, 01 a mamãe ama, 02 a mamãe ama. Mas eles são o meu universo, não tem, assim, é uma conexão, é um elo, é uma coisa muito forte, assim, é indescritível dizer uma palavra, é um amor muito mais que amor, assim, né, porque eu amo muito meu marido, mas não tem, assim, quando eu fui mãe, parece, meu Deus, que coisa forte que tu acaba sentindo, se tá com uma dor, se tá sorrindo, vem as alegrias, vem as preocupações, e é tudo tão mágico ao mesmo tempo que tu vive. Então eu sempre digo que eles são o meu universo, eles são a minha vida, são o meu tudo. Isso é o meu 01 e o 02. Eu vou até contar uma coisa que aconteceu essa semana, tá? Luiz Felipe, do alto dos seus 4 anos, e eu lá, né, naquela hora de dormir que eles ficam tão fofinhos, né? E eu, ai, você é todo meu. Aí ele olhou, mamãe, eu sou de todo mundo, do papai, daí citou as cachorras, citou... Eu disse, sim, tudo bem, mas você é mais meu. Mamãe, isso não é amor, a gente tem que dividir. Daí eu, já tá me dando lição de moral com 4 anos, né? E aquele amor de mãe, que é aquela coisa assim que é meu. E pra mim, filho é aprendizado. Eu acho que eu também, assim como vocês falaram, sou outra pessoa após a maternidade. Assim, eu acho que eu consigo valorizar muitas coisas que antes... hoje eu olho para trás e penso, sério que eu me preocupava com isso? Né? Sério? Então, para mim, é aprender todos os dias. Sheila, e para você? Então, realmente é muito difícil, né? Todas as palavras, as frases que vocês falaram faz sentido. É amor, é vida, é aprendizado, mas a palavra que me veio agora em mente é resgate, né? Então, acho que eu senti que eu morri para viver de novo e, né, como eu coloquei já, foi numa busca de querer ser melhor para elas, mas que eu fui beneficiada e que respingou nelas. E eu desejo que a fé delas seja sempre muito fortalecida, né? Que elas sempre saibam quem elas são, né? Que a identidade delas seja muito fortalecidas, que elas possam ser como a mulher de Provérbios 31, como a Esther, que diz na Bíblia que elas possam ser mulheres que vão impactar a geração delas e que elas sempre saibam transmitir muito amor e olhar para as pessoas com amor, né? Mesmo que talvez elas não tenham o amor das outras pessoas, mas que elas tenham o perdão como estilo de vida na vida delas e que sempre sejam recebidas com muito amor. E a Lu falando, eu também pensei, filho é a gente sentir o coração saindo do peito todos os dias, né? Porque quando a gente pensa assim, eu amo muito, mas todo dia eu acordo e eu olho para elas e eu sinto um amor saindo dentro do meu peito, assim, como eu amo, verdade, né? boa Como definição, forte, né? E assim, elas que me motivam, né? Às vezes
uma situação que eu passei muito difícil, assim, elas me motivam a trabalhar, a conquistar as coisas, porque eu entendo que eu preciso deixar também um mundo melhor para elas, né? E a gente quer saber o que você aí do outro lado da tela diria, ou ainda não disse, ou precisa dizer para o teu filho. A nossa intenção aqui foi a melhor do mundo em compartilhar um pouquinho de histórias, de sensações, de emoções. E esse é o último episódio da primeira temporada e a gente espera que vocês tenham gostado. A gente sabe que o movimento cresceu muito depois do podcast, né, Lu? E queria que tu encerrasse aqui, porque eu acho que esse é o momento. Tu lutou tanto para que tudo isso aqui acontecesse, para que fosse real, para que tivéssemos empresas, né, que apoiam o movimento, também apoiam agora o evento. E então eu queria que tu fechasse com chave de ouro esse último episódio dessa temporada. Então vamos lá agradecer, né, com certeza. E para quem ainda não assistiu, tá na nossa página, né, Nara, no YouTube. Ali os 4 podcasts perfeitos, assim. Vão lá, comentem. E a gente, enquanto movimento, também está à disposição de vocês para tirar as dúvidas, para vocês virem e falarem com a gente, né? Porque eu acho que o podcast é um elo que se cria com nós também, né? Saber que a gente vivenciou isso e que se você está vivenciando ou está se sentindo sozinho, a gente está aqui também para estar somando e estar te ouvindo ou tá te direcionando de alguma forma como a gente conseguir, né? Então, a gente finaliza essa última podcast dessa última temporada agora de 2023, né? Que foi tudo muito feito com carinho, pensado com carinho, temas muito bem trabalhados, delicados, mas muito bem trabalhados. As nossas convidadas muito bem escolhidas desde do primeiro podcast, né? Então, com certeza, eu termino com um bis. Vontade, quero mais, né? Porque é isso o sentimento que eu acho que eu estou finalizando aqui, que realmente a gente conseguiu concluir o que eu imaginei que, né, fazendo as metas para esse ano. Não, em junho eu quero iniciar podcast. Então, vamos fazer 4, uma por mês, né? E realmente deu super certo tudo, mesmo com nossas rotinas, trabalho, filhos, a gente estava aqui e eu acho que a gente conseguiu entregar podcasts maravilhosos como essa aqui hoje. Né, Tobias, que está atrás das câmeras, muito obrigada aí, nosso parceiro, né, e que se a gente tem toda essa imagem, todo esse áudio aí, né, e que nos deixa ainda mais linda, com certeza é pelo Tobias. Muito obrigada, Inara, obrigada de coração, né, você foi uma grande guia aqui para nós, que nos guiou, estudou em cada tema também, né, e foi perfeita, com certeza, em cada direcionamento e cada cuidado. A Nara conversou com cada convidada, né, antes, então eu acho que isso fez muita diferença também para a gente não expor ninguém, com todos conseguirem falar, né, o que realmente estavam sentindo. Então, muito obrigada também. Uhum. E com certeza isso é um até breve, né? Porque teremos muitas histórias ainda para contar, porque tem muitas mulheres do nosso tempo por aí que tem coisas para compartilhar. Lu, obrigada por ter sido, né, nossa guia nessa trajetória. E é um até breve para vocês aí do outro lado da tela. Beijo grande e até mais.